Atrás de cada fronteira nasce uma cidade. Na América Latina hoje, existem quase 18 mil cidades de fronteira. O crescimento exponencial dessas cidades se deve ao intercâmbio comercial, legal ou ilegal, mesmo que na maioria dos casos estejam vinculadas a economias ilícitas. Contrabando, narcóticos, armas, pessoas. Vai, entra! Em cada uma dessas cidades de fronteira, existem milhares de histórias de gente que arrisca algo do seu capital. Para aí! Outros são empregados por organizações criminosas para ser parte do contrabando em grande escala. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. Peru, Iquitos, selva amazônica. A cidade de Iquitos é a capital da província de Maynas e do departamento de Loreto, no Peru. É a maior metrópole da Amazônia peruana e a 7ª cidade mais populosa do Peru, com quase 400 mil habitantes. Está dividida em duas áreas, a Iquitos metropolitana e a área rural e selvática, cercada pelos rios Amazonas, Nanay e Itaia. Esta cidade fica perto das fronteiras da Colômbia e do Brasil. Estes países compartilham a selva amazônica e, pelas características de seus rios e selvas, são propícios para cultivar, processar e transportar cocaína. Graças a esta região, o Peru se tornou o segundo maior produtor mundial de cocaína. Os narcotraficantes trabalham em equipe. A Divisão de Combate ao Narcotráfico da Polícia de Iquitos trabalha junto aos postos de fronteira que confiscam drogas. Assim, eles arranjam informação importante para desarmar áreas de cultivo e laboratórios clandestinos. Os operativos acontecem de maneira imprevista. Não há um dia determinado. A informação flui e, a qualquer momento, nós estamos prontos para sair em uma operação. A polícia de Iquitos embarca em suas lanchas para adentrar na selva peruana. Desliguem os motores. Chegamos ao destino. Na escuta. Após um trabalho de inteligência de vários meses, eles conseguem localizar uma grande área de cultivo de coca. O objetivo principal não é prender os moradores, mas descobrir o epicentro das zonas de cultivo e seus acampamentos. Alvo às 12, alvo às 12. Não atirem, não atirem! Vem. Ninguém atira. Ninguém dispara. No reconhecimento da área, eles descobrem vários trabalhadores que, ao ver os policiais, fogem para avisar seus colegas. Pela experiência que nós temos em campo, de qualquer forma vai haver um local, uma construção rústica que funciona como laboratório. E se tem gente, mais ainda, porque as pessoas vão onde tem os insumos para a elaboração da pasta base da cocaína, que está no terreno. Sigam as pegadas, mas não atirem. Sigam as pegadas até encontrar o objetivo, não atirem. Aqui está o acampamento. Estamos perto. Qual é a sua localização? Qual a localização, câmbio? Eles se adiantaram. O acampamento está vazio. Achei um menor de idade. Um menor de idade? Afirmativo. Na perseguição, eles encontram um grande acampamento e uma criança de 13 anos de idade. Como é seu nome? Quantos eram aqui? O número aproximado? 34. 34. Onde está o laboratório? Tá pra lá. Você tem primos, tios, tias. Como você disse, então me fala onde fica a estrutura do laboratório. Eu vou embora. Deixo vocês tranquilos e vou pro laboratório. Com a inocência de ter se criado nos campos de cultivo de coca, ele conta para os policiais que, além dos acampamentos, há uma coisa ainda mais importante a ser descoberta na área.
Algo inesperado. Fronteira entre o Equador e a Colômbia. Ipiales é um município localizado na fronteira entre a Colômbia e o Equador, no altiplano andino. Os dois países são unidos pela Ponte Natural Internacional Rumichaca. É a segunda fronteira mais importante da Colômbia. E aqui eles têm muitos controles para regular o comércio e o turismo, que representam as principais atividades econômicas da área. Estima-se que milhares de veículos cruzam a fronteira todos os dias. Muitos deles tentam tirar vantagem da diferença nos valores de câmbio para fazer compras. O que tá levando? Alguns pacotes. Nada ilegal. Vamos conferir o conteúdo das sacolas. O que tá levando? Isso é para uma festa infantil, umas lembrancinhas. Preciso dos seus documentos, por favor. Diariamente, eles revistam o conteúdo de milhares de pacotes em busca de produtos que podem não ter sido declarados. Este agente descobre um pacote suspeito e decide separá-lo para analisá-lo com atenção. Me empresta sua identidade, senhora, por favor. Não são pra gente, são pra uma criança. Acompanha eles, por favor. Eles exigem os documentos de todos os passageiros do veículo e os levam para o escritório da alfândega para continuar o procedimento. Isso não é pra negócios, é pra gente. Eu comprei isso pro meu irmão que tem problemas de próstata. Ele tem um problema na E também próstata. estou levando coisas pro filho dele. Porque Isso ele é pra tá fazendo criança. exames. Para a surpresa dos oficiais, na sacola confiscada não há medicamentos receitados para um tratamento, como estas mulheres disseram, mas uma grande quantidade de suplementos e potenciadores sexuais. Na Colômbia, é proibida a entrada de medicamentos sem os registros sanitários correspondentes, que garantem a qualidade e a legalidade dos produtos. Estes medicamentos não estão registrados e, como representam um risco para a saúde, serão confiscados. A mulher fica decepcionada, mas não poderá entrar com os suplementos que o irmão dela precisa. Desta vez, ela é liberada e pode voltar à Colômbia. Peru, Iquitos, selva amazônica. Iquitos é a capital da província de Maynas, no departamento de Loreto, no Peru. A cidade fica perto das fronteiras entre Colômbia e Brasil. Estes países compartilham a selva amazônica e, pelas características de seus rios e selvas, são propícios para cultivar, processar e transportar cocaína. Após um trabalho de inteligência de vários meses, eles conseguem localizar uma grande área de cultivo de coca. A polícia de Iquitos embarca para adentrar na selva peruana. No reconhecimento da área, eles descobrem um grande acampamento e encontram uma criança de 13 anos que, em sua inocência, faz uma revelação completamente inesperada. A polícia adentra ainda mais na mata, até alcançar um lugar que nunca teria sido localizado sem a ajuda do garoto. É por ali! Segurança, encontramos o laboratório. Segurança na escuta, prossiga. Encontramos o laboratório. Eles encontram o laboratório de cocaína e o classificam como um dos maiores já encontrados na zona. Positivo para a pasta base de cocaína. Havia um mega laboratório onde encontramos coca, substâncias químicas, encontramos uma trituradora para triturar as folhas de coca e praticamente eram drogas em processo de elaboração. Esta é a ferramenta utilizada pelos narcotraficantes para triturar as folhas de coca. Ela é inserida por aqui, coloca aqui e depois o produto sai por aqui. Nessa área, ele é misturado com o cimento, então é enviado aos cilindros que contêm gasolina. Este é o método usado para poder adquirir o que é a cocaína.
Demos mesmo um grande golpe nos narcotraficantes, porque esse era um laboratório imenso. Teriam produzido grande quantia de droga. Ao ver os elementos e componentes utilizados para produzir a cocaína, a polícia descobre que ela é misturada com cimento, querosene e sulfato de amônio, componentes absolutamente tóxicos e mortais para o uso humano. Solicito autorização para destruição. Autorizado. O laboratório e todos os componentes são destruídos. O trabalho da polícia não é suficiente. O objetivo também é impedir que os jovens desta área e das 81 comunidades indígenas restantes sejam cooptados pelos narcotraficantes para raspar a coca e assim pagar seus estudos. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. Fronteiras perigosas da América Latina. Fronteira entre Brasil e Paraguai. Foz do Iguaçu. O Brasil é um país fechado para os imigrantes. Com quase 200 milhões de habitantes, os estrangeiros representam apenas 0,3% da população. Mais de 15 mil pessoas passam diariamente pela fronteira brasileira de Foz do Iguaçu. Em um controle de rotina, o passageiro de um mototáxi é inspecionado. Pedem para que ele abra suas malas e o homem obedece, mas quando o oficial da alfândega revista uma de suas malas, ele começa a reclamar. Por que você tá me filmando? Ah, não tem que me filmar, não. Eu sou o quê? Senhor, eu vou precisar do seu documento, senhor. Isso é Isso meu aí não tá trabalho, certo, não, cara. senhor. Isso ó, aqui não. ó. Tá aqui, ó. Sou pai de 4 filhos, sou de São Paulo, sou brasileiro. Após verificar que a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar sua identidade, o oficial comunica ao homem que ele será detido até que sua identidade seja verificada. Acontece que ele apresentou um documento que é uma fotocópia e um boletim de extravio paraguaio. Como o senhor me apresentou um documento que é uma cópia, o senhor vai ter que ir comigo ali na Polícia Federal. A gente só vai fazer uma identificação e liberar o senhor, ok? Sem problema nenhum, senhor. Os motoristas de qualquer transporte público têm a obrigação de esperar que seus passageiros completem o procedimento aduaneiro. Ainda não sei qual é o problema com ele. Ele só me contratou para ir até lá. Eu costumo cobrar R$20, entendeu? Ele é um cidadão nigeriano que tá tentando entrar no país sem um documento original. Ele só tem uma fotocópia. E aí a gente não consegue checar os dados dele no sistema. Os dados dele constam como inexistentes. Eles fazem uma busca do documento na base de dados e tentam conferir a identidade do homem. Se procurar meu número, na ficha, vai tá lá. Já vou ver aqui. Irritado por causa da espera, o homem diz aos agentes que ele perdeu seus documentos originais no Paraguai. Eu já falei pra vocês que eu perdi... O homem insiste que é cidadão brasileiro e que aquela documentação foi a mesma apresentada à polícia paraguaia para ele poder sair do país, quando denunciou o extravio de seu documento. A gente vai checar os dados de forma que a gente encontre algum registro dele que possa autenticar as palavras dele. O registro finalmente aparece na tela. A situação é complicada. O homem tem antecedentes penais, um deles por tráfico de drogas. Fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Cúcuta, Ponte Simão Bolívar. A situação econômica e o desabastecimento atual na Venezuela obrigam milhares de pessoas a cruzarem diariamente para a Colômbia para comprar produtos básicos. Os agentes da alfândega devem verificar a quantidade de dinheiro que cada pessoa está levando, para evitar que excedam a quantidade permitida pela lei. Em pesos colombianos? Não sei. Vamos calcular. São 900? São uns 500 mil pesos. É um valor estimado, mais ou menos. Embora à primeira vista a quantidade de notas chame a atenção, na maioria dos casos o limite permitido não é excedido. Eu vou comprar algumas coisas, vou comprar uns pregos de aço para construção, é isso? Neste pacotinho eu tenho um salário mínimo. Alguns vão fazer negócios. Outros vão comprar uma peça de reposição ou alimentos. Por enquanto, eles só têm o que precisam no outro lado da fronteira. Fronteira entre Brasil e Paraguai. Em um controle de rotina, o passageiro de um mototáxi é inspecionado porque apresentou documentos suspeitos. O homem argumenta que perdeu o original no Paraguai
e que os documentos apresentados são os que a polícia paraguaia lhe deu depois que ele denunciou o extravio. Os agentes verificam a identidade do homem na base de dados e descobrem que ele tem vários antecedentes penais, entre outras coisas, um por tráfico de drogas. A gente está averiguando e já consegue ver que ele tem 4 problemas com a polícia. Por que o senhor foi preso? Por tráfico. É isso aí que aparece no meu nome? Alguém foi preso com seu nome, não foi o senhor. Acontece que isso aí já foi ano passado. Você consegue uma foto dele aí? Ano passado. Tem a foto dele aí? Eu quero explicar, mas você não quer entender. Então tá bom, conta a sua história. Eu não tenho história, sou um turista. Eu tô tentando explicar, certo. mas você não escuta. Tá certo. Então, deixa eu falar uma coisa pro senhor. A gente, em consulta de rotina, achou algumas pendências judiciais do senhor. Agora a gente tá averiguando, tá bom? Pode verificar, então. Se eu tiver um problema com o juiz, então você me prende. É assim que o negócio funciona, né? Os dados mostram que, embora tenha sido preso por tráfico de drogas, ele recebeu a liberdade condicional no ano passado. Agora só resta verificar se ele quebrou a liberdade condicional ao ir para o Brasil. Se você quer me pague agora. Me dê os R$20 e chega. Eu preciso voltar para minha casa. Ele tem uma liberdade provisória concedida pelo juiz. Quantos dias o senhor ficou preso? 2 meses. 2 meses? O agente requer o documento que ele recebeu de seu advogado ao sair da prisão, mas o suspeito não está com ele. Então, ele manda uma mensagem ao seu advogado para que ele o envie. Enquanto isso, ele deve esperar até que a mensagem seja respondida. Olha aqui, ó. Aqui tá. Essa é a mensagem que ele mandou. Ele disse pra eu passar isso pra você. A Polícia Federal vai tomar as medidas cabíveis e, se decidir por liberar o cidadão... O agente explica que a Polícia Federal foi informada sobre a situação do suspeito e sua saída do país. Obrigado. Após verificar sua inocência, o suspeito é liberado e lhe permitem continuar sua viagem. 8 horas depois de sua entrada. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. Fronteiras perigosas da América Latina. Fronteira entre o Brasil e a Argentina. O que mais você tem aí? Você não tem outra coisa. Eu não sabia de nada. Mas quando não sabe, a senhora tem que moço. parar aqui primeiro e perguntar, né? Senão vai ter esse tipo de transtorno. Quando você não sabe, você tem que parar na alfândega e perguntar. Eu não fiz por mal. Sem entender que não poderá recuperar seus produtos, a mulher desesperada continua tentando convencer as autoridades a voltarem atrás. Minhas coisas, moço. Ela não tem direito a pagar porque é estrangeira. Ela tenta explicar que esse é seu único meio de vida e que, se tirarem tudo dela, não terá outra forma de conseguir seu sustento. É só pra levar pro Paraguai, não é pra vender aqui no Brasil, não. Eu não sabia. Senão não teria vindo. O que a gente vai fazer? Isso que acontece com o pobre. O mundo acha certo, mas Deus não acha. Eu não sei, eu não fui roubar. Eu fui comprar. A mercadoria vai para um depósito da Receita Federal, que lá é feito o procedimento final com o contribuinte. Depois de perder o dinheiro e a mercadoria, a mulher vai embora com seu marido, pensando em como vão se recompor desse golpe à sua economia. Fronteira entre o Equador e a Colômbia. Tulcán, Ponte Rumichaca. A estrada pan-americana liga quase todos os países do continente americano. Aqui, agentes da Polícia Nacional, junto às Forças Armadas e aduaneiras, fazem um operativo em conjunto para reforçar os controles nas fronteiras. Neste momento, estamos localizados na base operacional de Yaguarcocha. Este é um ponto de controle intermediário entre a fronteira norte e a capital do Equador, que é Quito. Eles revistam um transporte de carga. Quando a informação apresentada pelo motorista parece duvidosa, eles inspecionam a caixa do veículo. Como dava para ver, havia uma câmera de dissecção virtual que pertencia a uma universidade. É uma câmera que não tem os documentos necessários para o transporte, que nos prove que é legal. Sem a documentação, eles confiscam a máquina. Os motoristas procuram o recibo de compra do produto.
e tentam demonstrar que os documentos de importação estão em ordem. Vamos para a base para que eles provem que tem a posse legal para o transporte do maquinário que temos aqui no momento. Essa máquina tem que ser justificada com documentos da alfândega para o ingresso da mercadoria. Justificam e podem ir. Caso isso não aconteça, a máquina será confiscada e uma investigação será iniciada para descobrir qual era o destino dela. Cada dia, milhões de pessoas cruzam as fronteiras tentando fazer algo que os ajude a sobreviver. Pro mundo tá certo, mas pra Deus não tá. Mas o trabalho mais importante é deter o narcotráfico. Por que o senhor foi preso? Por tráfico? E a lavagem de dinheiro. Neste pacotinho eu tenho um salário mínimo. Acompanha eles, por favor. Os criminosos se aproveitam da dor e das necessidades das pessoas para fazerem seus negócios. Pra uma festa de criança. Eu tô tentando explicar, mas você não entende. O crime não tem fronteiras, mas aí estão as forças de segurança para detê-lo. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina.